Olá! Tudo bem, mulher de Deus? Glória a Deus, menina bonita. Louvado seja o Senhor. Cá estamos nós, mais uma semana com mais uma série poderosa, vindo do trono de Deus para nos ajudar, nos instruir, nos abençoar, em nome de Jesus. E hoje nós vamos começar a série O Casamento, ou Glória, né? Louvado seja Deus. Algo tão precioso, tão maravilhoso, vindo de Deus para as nossas vidas, mas que muitas vezes nós temos passado por situações, dificuldades, problemas, muitas famílias têm sido destruídas, muitos casais estão se separando, né, nos dias de hoje, nessa pandemia que nós vivemos até há pouco tempo, que muitos ainda vivem, né? Muitos casais se separando, muitas famílias sendo destruídas. E nós vamos falar um pouco desse assunto tão delicado, porém tão importante, para que nós possamos entender algumas coisas. E em nome do Senhor Jesus, eu creio que casamentos, alianças serão restauradas para a glória de Deus. Amém? E eu quero começar nesta segunda-feira com você, falando aqui do primeiro casamento, né? Falando do primeiro casamento que a Bíblia nos relata, o casamento de Adão e Eva. E eu quero ler no livro de Gênesis, né? No capítulo 2, no versos 18, o Senhor diz assim: Disse mais o Senhor Jeová Deus: Não é bom que Adão esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea, semelhante, aleluia, semelhante a ele. E no versos 21 do mesmo capítulo 2 diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomou então uma de suas costelas e fechou com a carne no seu lugar. Da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou uma mulher, trouxe-a a Adão. Aleluia. Versos 23. Então disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Amém? Nós vamos parar aqui, porque amanhã nós vamos dar continuidade, falar dentro dessa continuidade de uma outra questão. Veja bem, quando Deus fez Adão do pó da terra, insuflou as suas narinas, ele deu uma missão de colocar nome em todos os animais, né? Ele colocou e ele foi percebendo que tinha macho e fêmea, né? Eu creio que aquilo foi dando uma encucada em Adão, né? Uai, todo mundo tem sua fêmea e eu não tenho, eu sou sozinho, né? E Deus percebeu isso porque Deus sabe de todas as coisas. E então Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma mulher idônea, né? Uma ajudadora, uma companheira, né? Alguém que possa ser com ele. E a Bíblia nos relata a partir do versos 18, do versos 21, né? Que Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, né? Um pesado sono sobre Adão. E tomou uma de suas costelas. E dessa costela foi feita a mulher, a primeira mulher chamada Eva, né? Então, o que que eu entendo aqui? E quando Deus fala, num outro texto, que quando nós nos casamos, ele nos vê como um só. Isso significa, você é a costela, né? Você, eles são como um diante de mim. E o Senhor fez a mulher porque notou a tristeza, né, de Adão. Então não é bom, não é bom que Adão viva só. Não é bom que Adão tenha uma companheira, uma ajudadora idônea, né, uma mulher ao seu lado. E Deus então formou a mulher da costela do homem. E eu creio no meu coração, amadas, que todas nós somos feitas de uma costelinha, né? Tem um homem que tem a falta de uma costelinha que, quando nós nos encontramos, isso faz o preenchimento da vida do homem, né? O casamento, o primeiro casamento bíblico, né, que é o casamento de Adão e Eva, quando Adão disse: Agora
essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, né. Então, nós com o nosso esposo somos como um diante de Deus, somos parte do seu osso, parte da sua carne, e fomos formadas, amadas, para sermos ajudadoras idôneas, companheiras, parceiras, né, aquela que não está atrás e nem na frente, mas está do lado, aquela que está do lado, aquela que está para orientar, para ajudar, para aconselhar, aquela que está para segurar a barra juntos, né, aquela que está ali para abençoar, aquela que está ali para ter todos os cuidados possíveis e imagináveis. Mas muitas vezes nós não nos vemos dessa forma, né. Muitas vezes a gente só quer tomar as nossas próprias atitudes, muitas vezes nós nos casamos, mas nós queremos continuar com aquela nossa vidinha solteira, né, quando a gente tinha não dava satisfação para ninguém, quando a gente cuidava do próprio nariz, mas quando nós encontramos o nosso Adão, né, nos aconchegamos ali do ladinho dele e nos sentimos verdadeiramente parte da costelinha dele, e então nós juntos tomamos a decisão de formalizar isso diante de Deus e diante dos homens, né, nós temos que tomar uma atitude diferenciada, porque o Senhor nos formou como ajudadoras idôneas. O que quer dizer isso, pastora Rose? Quer dizer que nós somos companheiras, não é só na hora boa, mas nós somos companheiras também nas horas difíceis, na hora da escassez, na hora da tristeza, na hora do problema, né. Eu acredito muito, muito, muito que o Senhor colocou o pastor João Bosco na minha vida para que ele pudesse me ajudar, e o Senhor me colocou na vida dele para que eu pudesse ajudá-lo. Ajudar em quê, pastora? Ajudar a caminhar o caminho de santidade. Ajudar a caminhar o caminho que o Senhor nos ensina através do teu Espírito Santo a trilharmos juntos, a formarmos a nossa família juntos, a educarmos os nossos filhos juntos, a proteger e abençoar os nossos filhos juntos. Tudo tem que ser junto, nada pode ser separado, nada pode o casamento ele não acontece para dividir os caminhos, ele acontece para juntar os caminhos, ele acontece para juntar as vidas, ele acontece para que um ajude o outro, para que um dê força para o outro, para que um abençoe o outro, para que um cuide do outro. Essa é a raiz do casamento. Nós não podemos entender que casamento simplesmente que a gente tenha uma vida sexual lícita. Não, o casamento é para que a gente tenha uma vida juntos. O casamento é para que a gente tenha, um ser verdadeiramente do outro, para o outro. Eu não caso para ser feliz, eu caso para fazer o outro feliz. Quando os 2 têm esse entendimento, há uma renúncia muito valorosa, há uma renúncia tremenda, e nós começamos a entender que nós somos preenchimento na vida do outro, que o outro é o preenchimento da nossa vida. E essa renúncia que nós fazemos, renúncia à nossa liberdade, renúncia a manter, o nosso narizinho em pé, né, renúncia a tomarmos as nossas próprias decisões, renúncia a estarmos caminhando sozinhos, sem satisfações. Quando nós renunciamos a isso e começamos a entender que o nosso papel é fazer o nosso cônjuge feliz, e não é só o nosso papel de esposa, mas o papel do esposo também, é fazer a sua esposa feliz. A palavra do Senhor diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Como que Cristo ama a igreja? Cristo ama a igreja com todos os seus defeitos. Cristo ama a igreja com todas as suas fraquezas. Ele ama. Ele pode não aceitar o nosso pecado como igreja, ser conivente com o nosso pecado como igreja, mas ele nos ama. Esse é o amor sacrificial, esse é o amor que o esposo tem que ter pela esposa, o amor sacrificial, o amor que ama com os defeitos.
o amor que espera em Deus. E nós, esposas, nós temos um defeito terrível, que é querer tocar a vida do nosso esposo e transformá-lo com a nossa boca, com o nosso falar, o nosso muito falar. E nós acabamos nos tornando, ao invés da ajudadora que o Senhor nos formou, nos tornamos a mulher rixosa, que o livro de Salmos fala. Mas nós precisamos entender, minha amada, que o nosso papel, enquanto transformadoras, é levar até o trono de Deus, é colocar debaixo do nosso joelho, é orar, é buscar. E não é buscar só a transformação do nosso esposo, mas é buscar também a nossa transformação. Nós precisamos ser transformadas também para que haja um ajuste nessa engrenagem, porque o casamento é como uma engrenagem, ele precisa encaixar direitinho, ele precisa encaixar para que as coisas aconteçam, para que haja verdadeiramente a alegria de Deus no nosso ser, na nossa casa, no nosso casamento. As experiências juntos, mesmo as difíceis, as amargas, elas têm que vir para contribuir o crescimento pessoal de cada um, para que quando nós olhemos para nós e entendamos que nós, quando crescemos, somos melhor para o outro, e nós juntos somos melhores ainda, algo tremendo e poderoso acontece na nossa casa. Então, esses são os papéis, né? Os papéis de cada um no seu casamento. O papel que não é de divisão, mas é de união. O papel que não é de cada um para um lado, não, é de caminhar juntos. O papel que não é de apontarmos o erro do outro, mas é de colocarmos diante de Deus as transformações que eu preciso enquanto esposa, que o meu esposo precisa enquanto esposo. É colocar diante de Deus o que eu tenho necessidade e entender que o meu esposo também tem necessidades da minha vida, da minha pessoa. Meu esposo também tem necessidades. E nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, colocar isso aos pés da cruz, para que haja milagre no nosso casamento, para que nós possamos ser verdadeiramente a mulher idônea e ajudadora. O dia que nós entendermos isso, e o dia que a escolha do nosso esposo não for uma escolha superficial, como assim, pastora? Ah, eu estou escolhendo um homem que seja bonito, um homem que seja rico, um homem que seja aparentemente dessa forma. Não, eu tenho que falar, Senhor, eu quero um homem de Deus na minha vida. Pastora, mas eu já casei, eu não escolhi certo, eu escolhi errado, eu nem conhecia Jesus, eu nem sabia como as coisas funcionavam, e o negócio está feio aqui em casa. É, minha irmã, mas eu quero dizer para você que ainda tem solução. Como? Orando, orando. Não é falando o dia inteiro, não é gotejando o dia inteiro, mas é colocando o joelho no chão, é orando, é clamando, é jejuando, é buscando, é colocando na presença do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tudo pode, que pode transformar a minha vida, pode transformar a vida do meu esposo, pode transformar o meu casamento, a minha casa, e todos vão de olhar para mim, para você, e dizer assim, mas você mudou de marido? Não mudei de marido. O meu Deus mudou a minha vida e mudou o meu esposo. E hoje nós podemos testificar desse Deus que tudo pode. E não é vergonhoso você dizer, eu era, eu era problemática. Eu tinha um esposo problemático. Hoje o Senhor entrou, porque nós demos entrada, nós abrimos a porta da nossa vida para que Deus pudesse entrar e algo fosse transformado. E através dessa transformação, nós alcançamos a alegria do Senhor na nossa vida e na nossa casa. Amém? Glória a Deus. A gente tem muita coisa para falar essa semana sobre esse assunto, né? Hoje foi só o comecinho, amanhã tem mais, quarta-feira tem mais, quinta, só sexta-feira que nós encerramos. Vamos falar de muitas coisas, vamos falar das dificuldades. Eu quero que ao ouvir este vídeo, ao ver este vídeo, você possa se inscrever no nosso canal aí no YouTube, tocar o sininho, e para que você seja notificada cada vez que você recebe um vídeo aqui da nossa comunidade, do nosso Ministério Simplesmente Mulher.
e que também, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum problema, se você tiver alguma pergunta, se você precisar de algum tipo de oração, coloca aí para gente, né? Coloca aí para nós que nós vamos estar orando, vamos estar buscando, vamos estar intercedendo pela sua vida, pela sua família, pelo seu casamento, em nome do Senhor Jesus, e Deus fará o milagre para a glória do Senhor. Amém? Oremos a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, faça, meu Deus, de cada uma de nós um instrumento nas tuas mãos. Nós queremos ser verdadeiramente essa mulher idônea, ajudadora, que o Senhor levantou na nossa casa, para ser essa esposa abençoadora, Pai. Deus querido, faça as transformações necessárias na nossa vida, na vida do nosso esposo, para que a unção da alegria abunde o nosso lar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Beijo no seu coração e até amanhã, em nome de Jesus. Aleluia.